Olá, este é o Conexão. Em 2017, o Brasil registrou o maior número de solicitações de refúgio desde o começo da série histórica do Comitê Nacional para os Refugiados, o CONARE. Foram quase 34 mil pedidos, segundo a Polícia Federal, quase 3 vezes o número registrado em 2016. A maioria foi feita por venezuelanos. No Conexão de hoje, vamos discutir como a entrada de tantas pessoas pode afetar a rotina de algumas cidades do Brasil e se o país está no caminho certo para receber e gerenciar a chegada de migrantes e refugiados. Comigo aqui no estúdio está o Paulo Velasco, que é pesquisador do Centro Brasileiro de Relações Internacionais e professor da UERJ. Paulo, muito obrigada pela sua participação com a gente. É um assunto muito grave, né, quando a gente pensa no número de pessoas que estão pedindo e que já estão no território, né? Mas acho que era legal a gente começar explicando a diferença entre o refugiado e o migrante. Você pode explicar pra gente? Sim, com certeza. Na verdade, o refugiado é um migrante forçado. A gente tende a usar muito o termo refugiados para se referir aos venezuelanos que entraram ou estão entrando no Brasil, mas na verdade um número apenas muito pequeno desses venezuelanos é que fará jus à condição do refúgio propriamente, né? A figura do refúgio é uma figura jurídica criada no pós-Segunda Guerra Mundial, né, consolidada em 51, numa convenção aprovada a partir da ONU, né, que garante uma série de prerrogativas, né, àqueles que sofrem perseguições políticas, religiosas, étnicas, que não é tanto o caso, certamente, da maioria esmagadora dos venezuelanos que estão entrando no estado de Roraima. Então, eles entram com pedido de refúgio, mas certamente ao longo do processo, junto ao CONARE e Ministério da Justiça, né, esse refúgio não será deferido. Eles são muito mais do que poderíamos chamar de imigrantes econômicos. Mais do que uma perseguição política, religiosa ou étnica, né, eles estão fugindo ou saindo da Venezuela, né, pela deterioração da situação econômica, social e até mesmo institucional no país. Quando eles não recebem esse asilo político, nessa questão do refúgio, eles já passam diretamente para essa questão de imigrantes autorizados a estarem aqui no Brasil, ou eles têm que começar um novo processo? Pois é, então dois são os caminhos principais que eles têm buscado, né? Entrar com pedido de refúgio já garante a eles alguma documentação, né, que os legaliza no território brasileiro. Isso de uma forma rápida. De uma forma rápida, né, os legaliza e já permite a eles buscarem, por exemplo, o trabalho, né, buscarem um posto de trabalho. O outro caminho que também vem sendo buscado, né, num número muito expressivo, né, no ano passado foram quase 10 mil, é a entrada com um pedido de visto temporário, né, que já está mais no plano do que os venezuelanos se encaixariam, e é muito que foi dado, por exemplo, aos haitianos, né, quando em 2010 entraram no Acre, né, na esteira do terremoto de janeiro daquele ano, né? Foi concedido inclusive a eles a figura do visto humanitário, né, que o governo federal do Brasil criou naquele momento para acolher os haitianos, né? E o Brasil não é o país da América do Sul aqui que está sendo ainda mais procurado, não. Tem outros países que estão recebendo mais venezuelanos ainda, né? Com certeza, né? O número de venezuelanos no Brasil já assusta e chama atenção, mas é muito menor do que o número de venezuelanos que entraram na Colômbia, por exemplo, né? E o impacto na Colômbia deve ser ainda maior, O né? impacto na Colômbia é grande, é enorme, quer dizer, é um país bem menor do que o Brasil, tem uma população muito menor do que a brasileira, né? Mas a relação Colômbia-Venezuela, embora esteja nos últimos anos, né, num plano de tensão em termos políticos, é uma relação mais tradicional do que a relação da Venezuela com o Brasil, né? A fronteira... E a língua deve facilitar também. Ambos falam espanhol, é diferente aqui do Brasil. A fronteira da Venezuela com a Colômbia é mais intensa em termos de trânsito, né? E um dos fatores que naturalmente facilita esse fluxo é a questão do idioma, né, que já é uma facilidade adicional. Então, na Venezuela há um número muito maior de venezuelanos, né, do que no Brasil. Na Colômbia, né? Na Colômbia, perdão. E isso tem estimulado, inclusive, um diálogo maior, né, entre Brasil e Colômbia para tentarem juntos, de alguma maneira coordenada, lidarem com o desafio que é comum aos dois. Falando sobre o diálogo, o Brasil não tem diálogo, tem um diálogo, você falou agora com a Colômbia, mas com a própria Venezuela, tanto Colômbia quanto o Brasil não está tendo um diálogo hoje, não acontece esse diálogo. A relação do governo brasileiro hoje, né, do governo Michel Temer com o governo do Nicolás Maduro é mínima, né? O Brasil, inclusive, elevou o tom das críticas à Venezuela, né, depois da mudança de governo no Brasil. E, de fato, o Brasil vem censurando de maneira aberta e cada vez mais explícita, né, a dramática situação no país vizinho, né? Isso dificulta, claro, a busca de um diálogo ampliado entre os dois países. E, claro, né, há motivos de sobra para o Brasil condenar, né, a situação que a gente tem testemunhado na Venezuela. É muito complexa mesmo. Vamos chamar para essa conversa agora o Marcelo Raidu, que é diretor fundador do Instituto de Reintegração do Refugiado, o ADUS. Olá, Marcelo, você me ouve bem? Olá.
Ouço sim, tudo bem? Primeiro, tudo certinho comigo. Em primeiro lugar, eu quero muito agradecer a sua participação aqui com a gente e eu gostaria de perguntar, diante da experiência que vocês já têm nessa reintegração dos refugiados, qual que é o primeiro elemento que uma pessoa que vem de outro país, chegando aqui ao Brasil, qual que é a primeira ajuda que ela precisa ter? Bom, pensa que a gente está falando de pessoas que migram de maneira forçada, né? Então, não optaram por sair do seu país, não optaram por estar no Brasil, eles não queriam vir para o Brasil, né? Então, isso por si só já coloca uma situação bastante complicada para essas pessoas. Você chegar num país em que invariavelmente você não fala o idioma local, você vai ficar por algum tempo até conseguir a documentação e se legalizar nesse país em que você pleiteia o refúgio. Falta espaços para moradia. A gente está falando do Brasil, que é um país já bastante desigual para os seus, tá? Para os nacionais. Imagina para essas pessoas que chegam de fora. E hoje o trabalho de vocês, realmente, a gente fica sempre pensando nisso, né? Às vezes algumas pessoas até fazem esses comentários, né? Nossa, o Brasil já está numa crise danada, essas pessoas estão vindo para cá, imagina que para elas deve ser ainda mais difícil. O que eu queria te perguntar é que hoje vocês fazem um trabalho específico em São Paulo, né? Quais são os desafios que vocês têm tido, enfrentado para trabalhar na reintegração desses refugiados aí na cidade de São Paulo? A cidade de São Paulo, dentro do Brasil, é o que a gente tem de um pouco mais avançado, um pouco mais estruturado nesse processo de integração local. A gente não pode perder de vista que, quando se trata de refúgio, o governo brasileiro tem por obrigação ter uma estrutura feita, construída para integrar essas pessoas. Diferentemente de um asilo político, a questão do refúgio pressupõe políticas de integração local. Tá? Isso está nas convenções, está na lei brasileira para o refúgio também. Mas o que nós vemos na prática não é isso. Tá? Faltam lugares de acolhimento. E nesses momentos em que chegam fluxos maiores, porque o Brasil historicamente não é um país que recebe grandes números de refugiados. Ah, que pena. Eu acho que a gente perdeu ou deu um salto aí na internet. Oi, Marcelo, você está ouvindo a gente ainda? Porque a gente travou um pouco a sua conexão aqui com a gente. A gente volta, a gente vai tentar recuperar a conexão com o Marcelo. E isso que ele está falando leva a gente para essa segunda parte do programa, né? Ele está falando que o Brasil não está preparado para receber. E é o que a gente meio que está assistindo a partir do exemplo de Roraima, né? Assim, o que você pensa sobre o posicionamento do Brasil hoje? Ele tem política, tem um modus operandi para esse tipo de situação? Me parece que não, né? Eu acho que tanto o exemplo haitiano de 2010 quanto o caso venezuelano hoje, né, mostram que não há uma política já predeterminada para situações como essa, né? O Brasil não se preparou para a acolhida de refugiados em número muito expressivo. E isso, claro, acaba sendo denunciado pelo modo como o Brasil vem agindo, né, sempre de forma muito reativa, né, às crises que acontecem, né, sempre com medidas muito paliativas, né, mas não há, de fato, digamos, um manual, né, algo já que preveja as situações do tipo. Políticas próprias, exatamente, né? Não há nada disso. Né? A gente recuperou o contato com o Marcelo, a gente ouviu, Marcelo, até o momento que você estava dizendo, isso que o Paulo estava dizendo aqui para nós, que o Brasil não tem essa política, né? Não tem a forma de lidar com essa questão, que pode surgir para qualquer país, né? O Brasil ele tá muito distante dos principais focos de conflito no mundo. Então, é natural que o Brasil receba fluxos menores. E o Brasil não é um país atrativo para essas pessoas de uma maneira geral. Isso a gente ouve deles próprios. Os casos do Haiti e da Colômbia são muito similares nesse sentido de serem eventos próximos ao Brasil, né? Que estão mais próximos da nossa fronteira. E isso mostra claramente que o Brasil não está preparado para receber grandes fluxos de refugiados. Né? A gente se habituou a receber fluxos curtos, fluxos pequenos de 100, 50, 500 pessoas. Quando a gente fala de um fluxo de 20, 30 mil pessoas que entram no país de uma
num mesmo dia ou num curto espaço de tempo, com certeza vai dar esse tipo de problema. E o problema ele se torna ainda mais grave porque esses conflitos ou essas situações de instabilidade política e econômica nesses países, eles se dão na fronteira com o norte do nosso país. Exatamente, Marcelo. Eu vou até interromper a sua fala, mas você vai continuar escutando a gente, vai continuar aqui no programa, para a gente ouvir o lado de quem está lá no norte, né? O estado de Roraima é um dos que mais recebeu pessoas nesse ano. Segundo o Comitê Federal de Gestão Integrada, cerca de 20 mil venezuelanos ingressaram no Brasil pela fronteira com o estado desde 26 de fevereiro. A grande imigração tem levantado questões relacionadas à economia e à saúde. E a gente vai conversar com um representante lá do governo do estado, porque a governadora do estado ingressou com um pedido pedindo que a União seja obrigada a fechar temporariamente a fronteira com a Venezuela. A gente vai conversar agora com esse representante, que é o Fred Linhares, que é secretário da Casa Civil do governo de Roraima. Olá, Fred, você me escuta? Olá, Karen, escuto sim. Obrigado pela possibilidade da gente participar. E muito obrigada por você estar aqui com a gente, aqui no Conexão. É muito importante a gente ouvir o ponto de vista de vocês, já que essa medida, esse pedido da governadora Sueli Campos soou para algumas pessoas até como xenofobia. O que levou a governadora a entrar com esse pedido? Olha, Karen, esse pedido ele decorre de uma série de falta de ações do governo federal em relação ao descontrole da fronteira e o fluxo muito grande migratório. Efetivamente, o estado de Roraima tem uma relação antiga e super saudável com a Venezuela. Uhum. Então, a gente não tem nem traços de xenofobia por aqui por parte do roraimense médio. Nós temos, inclusive, uma relação muito próxima. O que ocorre é que nos últimos 3 anos a gente teve uma imigração em massa de mais de 70 mil venezuelanos em Roraima. Isso representa, imagina, 15% da nossa população local. Uhum. E aí, quais os problemas que vocês estão registrando dentro, para a gente poder entender? A gente está ouvindo sobre a questão do sarampo, também tem questões relacionadas à violência. Quais são esses problemas? O senhor pode pontuar para a gente? Posso, claro. Primeiro, a questão de densidade demográfica de fato, né? Roraima é o menor estado da federação em termos de população. Nós temos 514 mil habitantes. 70 mil pessoas significa 15% da nossa população. Uhum. Comparando, é como se São Paulo recebesse 4,5 milhões de imigrantes. Nós temos um problema de saúde, né, um impacto muito grande de saúde, cara. Para você ter ideia, em 2014, nossos serviços de saúde atenderam 750 venezuelanos. E ano passado, 2017, esse número saltou para 50.250 venezuelanos. Sim. Um aumento de mais de 3.500%. E isso num curto espaço de tempo, né? É importante até ressaltar isso, né? Sim, num espaço de 3 anos. Todos esses dados que eu estou te passando é de 2014 para 2017, né? Ou início de 2018. Nós tivemos aumento de malária, nós tivemos já 3 mortes por sarampo, uma doença que estava erradicada do Brasil desde 2001. Veja que são situações que realmente impactam. Muito complexas. Então, aumento de 400% nos últimos 3 anos de venezuelanos matriculados. Entendo. Agora, senhor Fred, eu gostaria de perguntar o seguinte: antes da governadora entrar com esse pedido, que realmente parece até, que demonstra mesmo esse pedido assim, parece até um pedido de socorro mesmo, né? Houve contato com o governo federal, pedidos ao governo federal de que realmente houvesse ajuda para o Estado lidar com essa situação? Sempre. O nosso diálogo com o governo federal, ele já data de muitos anos atrás. Logo no início do problema migratório, nós solicitamos ajuda em diversas áreas, desde a Polícia Federal, no controle de fronteira, Exército Brasileiro, para o Ministério da Saúde, para o próprio Presidente da República. Né? Então, e quais foram as respostas? Perdão?
Quais foram as respostas que vocês receberam? Havia, assim, pelo menos uma programação de organizar, não sei, políticas para tentar resolver essa questão? Olha, a resposta que a gente recebeu do governo federal, ela foi muito tímida, muito tímida. O presidente da República esteve aqui em Roraima em fevereiro agora, de 2018, e prometeu uma ajuda mais efetiva. O que veio de concreto do governo federal para cá? Veio R$480 mil para compra de alimentos, o que efetivamente não cobre nem o que a gente gasta por mês com os abrigos. Não houve um incremento do efetivo da Polícia Federal no posto de fronteira com a Venezuela. Não houve uma efetiva transferência de recurso para o Estado para que a gente pudesse atuar nas áreas de saúde, educação e segurança pública. De modo que a atuação do governo federal ela tem sido, infelizmente, muito aquém do que a gente gostaria. Entendo. Isso que tem motivado essa ação no Supremo Tribunal Federal. Que diga-se, ela não é apenas que solicita o fechamento temporário da fronteira, mas solicita também um apoio financeiro do governo federal para a gente fazer frente a essas despesas. E assim que saiu esse pedido, o presidente já demonstrou de que isso não aconteceria, esse fechamento não aconteceria. Qual que é a expectativa do Estado de Roraima para essa situação, então, já que esse pedido pode ser que não seja atendido? Claro, Carmen. A gente tem consciência do ineditismo que esse pedido inaugura no Supremo Tribunal Federal. Né? Nós temos consciência também de que tanto a legislação brasileira sobre imigração quanto os acordos internacionais que o Brasil firma não previam uma situação de imigração tão maciça quanto a que a gente está vivendo. Quando a gente coloca na balança, especialmente a questão de saúde, a gente considera plenamente viável que a fronteira possa ser fechada temporariamente, por um curto espaço de tempo que seja, para que a própria União possa se organizar melhor em relação a esse controle efetivo que hoje é praticamente inexistente entre Brasil e Venezuela. Tá ótimo. Senhor Fred, eu quero muito agradecer a sua participação com a gente, viu? Eu que agradeço. Um abraço. Assim, a gente está vendo então esse impasse, vamos esperar para ver o que vai acontecer, quais serão as cenas dos próximos capítulos mesmo, porque algo precisa ser feito e assim, acho que com uma certa urgência, né? Na sua opinião, quais medidas deveriam ser tomadas para que realmente começasse a resolver essa questão começando por Roraima, né? Eu acho que o principal é reconhecer como o estado de Roraima tem sofrido, né? Então, cabe ao governo federal organizar e coordenar ações, sobretudo com outros estados que têm melhores condições de acolher esses migrantes econômicos venezuelanos. Né? O estado de São Paulo é um bom exemplo disso, né? Então, se houver uma coordenação de esforços, né, entre distintos agentes públicos, né, livrando um pouco Roraima, né, do centro da crise, né, teremos aí certamente um cenário futuro melhor, né, ou mais promissor, podemos dizer. O que não dá é para ficar com medidas paliativas, né? Uma das medidas que o governo federal tomou foi aumentar de 100 para 200 os militares, né, no controle ali, no apoio. Isso é irrisório, né? Concordo plenamente com o secretário, né? São medidas muito tímidas, né, diante do volume da crise, né? Então tem que haver uma organização melhor, uma coordenação melhor de esforços a partir de Brasília, né, com outras unidades da federação, né, que permitam a Roraima escoar um pouco melhor, mas também sem esquecer das necessidades dos venezuelanos, né? Não adianta colocá-los num ônibus, né, e mandá-los para São Paulo sem uma organização melhor, né, sem uma política porque eles vão chegar em São Paulo e vão continuar também sem saber o que fazer. Sem uma política de acolhimento, né, sem a possibilidade de ingressarem no mercado de trabalho. Olha só, a gente vai exibir agora uma reportagem feita pela nossa universidade parceira, a ESPM São Paulo. O material vai mostrar uma iniciativa que acolhe e presta apoio a refugiados na capital paulista. Somos um destino de vários imigrantes. No Brasil, vivem hoje 750 mil estrangeiros. E foram vários movimentos migratórios, como os 70 mil haitianos que chegaram em 2010 a 2015. E os 40 mil venezuelanos só em 2018. Eu saí no meu país porque estava difícil. A gente acaba de estudar, mas não tem serviço, não tem muita empresa para contratar a gente. Por isso que a gente sai fora do nosso país e vem para cá para buscar uma vida melhor. Por que você escolheu o Brasil? Escolhi o Brasil, na verdade, porque eu escolhi o país que é mais melhor que meu país.
Este é um dos locais de acolhimento em São Paulo. A instituição aceita a todos, independente da idade, raça ou gênero. Aqui é possível morar no alojamento, fazer as refeições, ter auxílio psicológico, atualizar a documentação, fazer cursos de línguas e até encontrar um emprego. Eu preciso muito trabalhar. Agora não tenho trabalho. Llevo 3 meses aqui em Brasil. E o que preciso é trabalhar agora mesmo. Você pretende voltar ao seu país? Eu pretendo voltar, mas quando tenha residência, quando esteja bem aqui em Brasil, que tenha documento brasileiro, passaporte brasileiro. Mas como a Missão Paz se mantém? Ao contrário do que muitas pessoas pensam, a instituição não é ajudada financeiramente pelo governo, e sim através da comunidade religiosa Scalabrini, presente em 34 países nos 5 continentes. E o Brasil é um deles. Tanto que a Missão Paz recebeu 8 mil imigrantes só em 2016. Muitos vieram da Angola, na África, como o pastor Nábia. Qual a sua expectativa daqui para frente? Daqui para frente vou voltar mais. Vou trazer também meu filho para visitar também o Brasil. Aí a gente vê uma iniciativa civil, né, que acaba resolvendo essa questão justamente de quando eles chegam às cidades, né? Uma situação bem complicada, assim como o pessoal do ADUS. Eu queria, antes de encerrar, voltar a falar com o Marcelo para agradecer a participação. Marcelo, você está ouvindo a gente ainda, né? Ouço sim. Eu quero agradecer sua participação aqui com a gente, suas informações foram muito importantes para nós e a gente vai mostrar o site da ADUS se alguém precisar de ajuda e também quiser ajudar, pode se tornar voluntário, né? Sim, é a nossa força motriz, assim como de outras tantas. A gente perdeu novamente, eu acho que a conexão. Oi, Marcelo, você está ouvindo ainda? Perdemos a conexão, mas deu tempo da gente dar um tchau e mostrar também o site aí da ADUS. Eu acho que é adus.org.br, se você quiser mais informações de como ajudar, também se você quiser indicar alguém que esteja ali na cidade de São Paulo precisando de ajuda, a ADUS pode ser uma referência. Antes da gente encerrar, também é importante a gente frisar que nossa equipe de produção entrou em contato com o Ministério da Justiça pedindo informações, né, sobre como está esse processo de julgamento, o que o governo federal vai fazer sobre as solicitações de Roraima, mas nós não recebemos resposta. Eu quero agradecer também sua participação, porém antes eu queria que a gente deixasse alguns exemplos, professor, do que o governo pode fazer assim, de uma maneira mais efetiva e rápida. O que poderiam ser assim, os primeiros passos do governo para tentar já desafogar a situação em Roraima? Os primeiros passos têm a ver com a documentação. Então, facilitar o acesso à documentação, né, no sentido de dar uma segurança jurídica aos venezuelanos que entram no Brasil. Você já falou sobre a questão dos outros estados, né? Essa interlocução com os outros estados é um segundo passo, talvez? Isso é absolutamente fundamental e a partir desse diálogo com outros estados, né, conseguir políticas de acolhimento efetivo. Né? O importante é integrar esse imigrante econômico ou refugiado, né, à economia local e à sociedade local, né, e dar um apoio a ele. Né? Não dá para ficar dependendo apenas de iniciativas esporádicas ou pontuais da sociedade civil, que são valiosíssimas. Né? No Rio de Janeiro temos a Caritas, por exemplo, que faz um trabalho extraordinário com os refugiados, né, mas não dá para depender só disso. Né? Então tem que haver políticas públicas, governamentais, que ajudem esses migrantes econômicos ou até mesmo os refugiados, né, a se assentarem localmente. E num médio e curto prazo, essa situação deve mudar? Ou o que o senhor acha? A gente vai continuar recebendo esses venezuelanos? Porque a situação na Venezuela, pelo menos, não está parecendo que vai melhorar por enquanto. Exatamente. Então, enquanto houver crise, não parece que vai acabar a crise no curto prazo. Né? A tendência é que isso continue. Né? O Brasil sofre muito também com as políticas restritivas periódicas que a Colômbia adota. Né? A Colômbia já fechou a fronteira em alguns momentos com a Venezuela e aí, claro, o destino dos migrantes passa a ser o Brasil e não mais a Colômbia. Né? Então, o Brasil se ressente muito da situação na Venezuela, que, como você disse, em não melhorando, né, tende a continuar e continuaremos a ver esse cenário pelo menos nos próximos meses. É preciso, então, arregaçar as mangas para ajudar esses nossos vizinhos que estão precisando no momento. Né? Muito obrigada, professor, pela sua participação aqui com a gente. Obrigada também pela sua companhia, você aí de casa. Se você quiser rever esta ou outras entrevistas, é só acessar o futuraplay.org. Um beijo e até a próxima.